Olá, estudantes do 8º ano! Neste vídeo vamos falar sobre as formas superlativas na língua inglesa. Eu sou a professora Estela e este é o Ronaldo. Hi, Ronaldo! O objetivo da aula é apreender e utilizar de modo inteligível, que você realmente entenda, as formas superlativas de adjetivos para comparar qualidades e quantidades. Você sabe o que é o grau superlativo dos adjetivos? Além disso, você já conheceu os nomes dos gêneros de livros na língua inglesa? Sobre book genres, que são os gêneros de livro, nós vamos ter aqui alguns elementos. Por exemplo, romance, adventure, crime, fantasy, horror, poetry, thriller, sci-fi, classics and mystery. Olha só como essas palavras são parecidas da língua inglesa para a língua portuguesa. Você sabe por que isso acontece? Porque elas são cognatas, então aproveita isso para o seu vocabulário. Sobre book genres, vamos à questão 1. Write the book genres in Portuguese. Então, olha só, aqui você vai fazer um exercício simples de tradução. Eles estão em inglês, você vai passar para o português. Nós teremos lá, letter A, letra A, novel. Letter B, biography. C, thriller. D, horror. And E, fairy tale. Faz uso dos cognatos, vê a semelhança entre os termos e, se for necessário, pesquisa rapidinho aí. Então, tenho certeza que você conseguiu responder tudo, porque além da gente ver isso em livros, a gente vê também em filmes, em séries, são os mesmos gêneros, afinal, tudo costuma ser escrito antes, depois de passar para a tela. Assim, a gente teria novel, o romance, biography, a biografia, thriller, o suspense, horror, terror, fairy tale, conto de fadas. Nós temos ainda as letras F, G, H, I e J. Então vamos lá. Agora você vai responder os nomes dos gêneros poetry, fable, fantasy, action and adventure, crime and detective.
Mole, né, galera? Porque se da A até a E tava fácil, aqui a partir da F tá uma maravilha, tudo super parecido. Poetry, poesias. Fable, fábula. Fantasy, fantasia. Action and adventure, ação e aventura. Crime and detective, vai ser crime e investigação. Isso aí, tiraram de letra, né? Agora vamos à questão 2. Presta atenção na capa desse livro aqui, ó. The Hobbit. What's the genre of this book? E aí, você consegue dizer qual é o gênero desse livro? Responde a 2. Você já deve ter ouvido falar de The Hobbit, porque afinal é um livro que foi tão famoso durante anos que ele inclusive gerou filme e fez muito sucesso aqui no Brasil, além do mundo inteiro. Então você sabe que é fantasy, é um mundo de fantasia. This is an excerpt review of The Hobbit from The Guardian. Então a gente tem o The Guardian e eles fizeram esse excerto, esse trecho sobre a crítica do The Hobbit. This book has got to be one of the greatest books I have ever read. Então olha só, the greatest books, one of the greatest, é um dos maiores livros que ele já leu. Quando diz This book has got to be one of the greatest books I have ever read, o que significa a frase one of the greatest books I have ever read? Você prestou atenção? Espero que sim, porque agora você vai traduzir. Então vamos ver como que ficou a tradução? Vai ser um dos melhores livros que já li, ou um dos maiores livros que já li também. Aqui o que a gente usou foi o grau superlativo, como o próprio nome diz, super, como quando você lembra de super-herói, ele se destaca de qualquer outra pessoa. Superlativo é aqui também, mas com outras tantas características que são os adjetivos. A gente usa o superlativo então para destacar algo ou alguém diante de todos do grupo. Então não há comparativo, já é um superlativo. Se o adjetivo for curto, geralmente uma sílaba, a gente vai acrescentar mais 3 fonemas, 3 sonzinhos. IST, o EST. Veja só, tall é alto, the tallest, ou mais alto ou a mais alta. He's the tallest of the class, ele é o mais alto da sala. Veja aqui, Romeo and Juliet, by William Shakespeare. Você já ouviu falar dessa obra? Eu imagino que sim. What is the genre of this book? Qual é o gênero desse livro?
E aí, qual é o gênero de Romeu e Julieta, escrito por William Shakespeare? É drama, não é mesmo? Que em inglês nós chamamos de drama, porque, gente, é uma história conhecida no mundo inteiro. Até quem não leu o livro sabe que eles se apaixonam, as famílias vivem em oposição, no final das contas ambos morrem. Vejam que dramático. This is an excerpt review of Romeo and Juliet from the New Times. Então aqui nós temos um trecho nos contando sobre este livro e diz assim: It has been referred to as the greatest love story of all time, or perhaps the most tragic. Então aqui a gente tem alguns elementos cognatos do inglês para o português. Love story, você já sabe que vai ser uma história de amor. Quando fala também que vai ser the most tragic, tragic é algo muito trágico, então o mais trágico. Sabendo disso, a gente consegue responder a 5. Neste trecho que acabamos de ler, o que significa the most tragic? Bom, você se deu conta que é um superlativo, certo? Então quer dizer que de todas as love stories, de todas as histórias de amor, essa é certamente a mais trágica de todas, the most tragic, a mais trágica. Se o adjetivo for longo, para a gente fazer o superlativo, a gente não vai poder colocar mais fonemas, senão vai ficar difícil pronunciar. Então a gente vai colocar a palavra the most, que em inglês vai ter a tradução para o português, que é o mais ou a mais, e agora você sabe que é para destacar dentro de um grupo. Então nós temos intelligent, que é inteligente, the most intelligent, o mais inteligente ou a mais inteligente. She's the most intelligent of the class, ela é a mais inteligente da sala. Agora, practicing. Search the internet other examples of reviews with adjectives in the superlative form. Então, você vai pesquisar na internet outros exemplos de revisões de livros que usem esses adjetivos no grau superlativo. Você vai tratar isso com o seu professor para apresentar para ele o que você conseguiu produzir da pesquisa. Então, agora vai ficar o tempo para você anotar.
E aí, você conseguiu anotar direitinho? Se você conseguiu anotar, agora eu vou te dar algumas dicas quando você for fazer essa pesquisa. Se nós estivéssemos no presencial da escola, talvez você tivesse acesso à biblioteca e aí você ia poder ver os livros. Mas a questão é que a gente está falando da Book Review. Então, se for o caso, você pode inclusive montar um grupo com seus colegas para cada um ler um livro e depois fazer uma book review para o grupo. Pensa só que atividade fantástica iria se tornar essa. Ia ser semelhante ao que nós temos aqui no Brasil há décadas, que é o chamado Círculo do Livro, que a gente vai circulando os livros para leitura e, além disso, faz esses encontros para trazer a crítica, para trazer algumas referências e aí, além da gente ler o livro, a gente faz uma análise muito mais profunda. Então, você já pensou fazer a leitura de clássicos como o The Hobbit, que é O Hobbit, que inclusive já originou filmes aqui no Brasil e que vem da série Senhor dos Anéis? Ou então você fazer isso com um cara tão importante em todos os tempos. Quando a gente tem alguém que passa do tempo, a gente chama de cânone. Então, um cânone da literatura como William Shakespeare, para falar sobre Romeu e Julieta, ou quem sabe você poderia falar sobre Hamlet, que conta a história de um príncipe que vive atordoado após a morte do pai, ou quem sabe você poderia ler ainda King Lear, que também é de William Shakespeare, que é o Rei Lear, que gerou peças de teatro com versões lindíssimas no mundo todo e aqui no Brasil também. Então, esse é o momento para a gente falar um pouquinho que entender a língua inglesa é também entender esse patrimônio cultural que vem com a língua e é a literatura. Eu peço a vocês, faço realmente esse apelo, que vocês procurem ler esses livros. Ah, tudo bem, mas a biblioteca da escola está fechada por conta da pandemia. Tenho certeza que boa parte desses livros que são clássicos, eles já têm o acervo aberto e você pode fazer a leitura dele em PDF aí da sua casa ou pelo celular, que aí você altera a tela para ela ficar sem aquela luz azul, não vai forçar tanto a sua vista, você sabia disso? Ou então você pode até fazer isso usando o computador e mudando o contraste. Aí você vai conseguir ler onde quer que você queira. Além do que, atualmente nós temos alguns aplicativos que eles fazem a leitura para você e aí ele vai virar um audiobook, um livro de áudio em que você vai ouvindo a história. Assim você vai poder ter contato com a literatura do mundo, especialmente a literatura de língua inglesa, que vai ter grandes nomes, como o britânico William Shakespeare e outros tantos da literatura norte-americana. Então, tem algum livro que você já leu e que você gostaria de indicar a colegas? Você pode falar sobre esse livro fazendo a sua crítica de leitura, que nós chamaremos então de Book Review. E aí, além disso, você vai poder colocar a forma superlativa. Você vai falar, this is the best book I've ever read. Esse vai ser o melhor livro que eu já li. Pensa, será que você conseguiria contar pra gente qual foi o melhor livro que você já leu? E se a resposta for nenhum, por favor, aproveite essa oportunidade para colocar a sua leitura em dia e em conhecer alguns clássicos. Eu já falei aqui do Shakespeare, nós já vimos aqui a série do Senhor dos Anéis e certamente existem outros clássicos, não apenas da língua inglesa, mas também da literatura brasileira. Sim, porque quando a gente fala sobre os livros mais importantes de uma época, eles passam a superar essa época e ser um retrato do tempo em que ele foi vivido. Por isso, a Book Review, que é a revisão ou então a síntese de um livro, ela sempre vai ser uma indicação relevante. Pesquise as Books Review e veja que livro iria te agradar mais pelo book genre, pelo gênero do livro. Ele pode ser de action and adventure, de ação e aventura. Ele pode ser sobre biography, quem sabe a biografia de alguém que você gosta muito. Afinal, atualmente nós temos biografias de pessoas que são contemporâneas a nós, ou seja, elas ainda estão vivas. Não é mais aquelas biografias antigas que esperavam
esperar a pessoa falecer e ir atrás da história dela. Ela mesma pode contar a sua história, por mais que ela seja muito jovem, desde que essa história seja interessante. Pois, afinal, a biography é um gênero que não precisa ser de um período só, para falar da vida inteira. Você pode pegar uma fase da vida da pessoa, porque tem gente que vive tanto e tem tanta história para contar, não é mesmo? Então é assim que você vai desenvolver esse exercício, ok? E aí, vamos dar continuidade agora fazendo a revisão. What did we study today? Afinal, o que nós estudamos hoje? Nós vimos como identificar e utilizar as formas superlativas dos adjetivos. Você se lembra disso? Se o adjetivo for curto, você acrescenta ST. Se o adjetivo for longo, você coloca o the most à frente dele. E conhecer os gêneros de livro na língua inglesa. São tantos os book genres que existem e que a gente já conhece em português, agora nós vimos em inglês também. Nesse vídeo, nós falamos sobre as formas superlativas na língua inglesa. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Bye, bye!